Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava. Shalom, povo redimido pelo sangue de Jesus Cristo, povo da Igreja Mensagem do Último Tempo, você que tem nos acompanhado, você que tem apreciado o nosso trabalho, que Deus te abençoe. E também para você que não tem apreciado o nosso trabalho, estamos aqui para ti, estamos a trabalhar cada dia mais para tentarmos ver se a gente melhora aquele lado que talvez não está satisfeito, e também pedimos a todos vocês que têm uma crítica qualquer a respeito dos nossos serviços para poderem deixarem as vossas mensagens na nossa página Facebook. Não só, também temos alguns números que nós temos deixado aí, é só pegarem e a gente está pronto para atender às vossas necessidades. E hoje voltamos para mais uma emissão Pesquisas Exatas com o reverendo pastor Merciano, o pastor do Tabernáculo Luz do Entardecer aqui no Zango 4, e é sempre um prazer ter comigo os embaixadores do céu, aquelas pessoas que nos alimentam, aquelas pessoas que estão sempre ali, que se sacrificam para poderem nos dar aquela fé que nós precisamos para que um dia possamos nos encontrar lá na glória com Cristo Jesus. Então Deus abençoe ricamente. Reverendo pastor Merciano, seja bem-vindo para nesta emissão Pesquisas Exatas e obrigado por ter aceito o nosso convite, pastor. Ok, muito obrigado, meus irmãos. Eu também digo que estou grato por receber essa manhã. Glória a Deus. E como é que está a saúde do reverendo pastor? Bom, a saúde está boa, conforme podem ver. Eu creio que há melhorias, e tudo está indo bem pela graça de Deus. Tudo está indo bem. Muito bem. Glória a Deus. Acho que também quando se tem Jesus, tudo está sempre bem. Se bem que tem sempre aquelas pequenas anomalias e tudo mais, mas a gente tem esperança naquele que nos fortalece. Reverendo pastor Merciano, tal como eu disse, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E estamos aqui na emissão Pesquisas Exatas, onde vamos falar um pouco, onde o pastor vai nos falar um pouco a respeito do reverendo, sobre muitos pontos que ligam a Igreja Mensagem do Último Tempo, alguns pontos de vista que o reverendo pastor tem a respeito da mensagem do último tempo. Mas, porém, nós vamos querer primeiramente saber quem é o reverendo pastor Merciano. Talvez, tem muitos que pensam que o pastor talvez é solteiro. Não sei se o pastor até pode exibir um pouco a aliança na câmera, que é para verem que o pastor é casado. Oh, Deus, muito bem. Obrigado pela primeira pergunta. De facto, o pastor Merciano é um senhor casado, não é? Eu tenho como nome Merciano Azanga Fernandes. Eu sou casado com a senhora Raquel e sou pai de 2 filhos. Primeiro é uma menina chamada Isabela e o segundo é Life, com nome do registro José, mas é mais conhecido por Life. E então, isso é que eu sou. Sou um pastor titular da Igreja Luz do Entardecer, sou um homem casado com a dona Raquel, sou pai de 2 filhos, creio que é isso o pastor Merciano. Uau! Então a gente já sabe que o pastor Merciano é casado, o pastor Merciano não é solteiro. Aliás, eu estou em crer que também para ser pastor é preciso ser casado, pastor. Achas normal um solteiro ser pastor? Será que é normal um solteiro ser pastor? Bom, eu creio que é normal. É normal, mas não é aconselhável que ele permaneça a ministrar só. É normal, independentemente do chamado, da etapa que Deus chamou o homem para o serviço, mas depois daquilo o homem deve juntar requisitos necessários para que possa ter um ministério seguro. E, neste caso, como diz o nosso profeta irmão Brana, são 3 coisas que deixa cair o homem de Deus, que é a popularidade, dinheiro e mulher como ponto principal. Então, para poder assegurar o ministério, eu digo que seria bom que este ministro pudesse fazer
depois do seu chamado, fazer o máximo possível para poder se casar. Mas agora, quando ele vai se deparar em questões de casamento, também acho que é complicado nesta vertente. Existem algumas coisas que têm a ver com o casal e tudo mais, e talvez tenha alguns pontos lá que o pastor, já que não conhece aquele mundo, obviamente que não vai conseguir lidar com aquela situação. Por isso é que também é um dos pontos que nós podemos encorajar aqueles pastores solteiros a casarem. Bom, é bem verdade, né? Porque são duas naturezas que se unem. É o masculino e o feminino. E creio que não é uma coisa fácil de lidar, não só no ministério, mas mesmo na vida social. Quando há união de um homem e uma mulher, são hábitos e costumes diferentes, mas que, consoante o tempo, não é? As pessoas vão se conhecendo, e creio que tudo depois, o que é que diz a Bíblia? Os dois tornam-se um. Sim, e aí tem a mesma ideia, a mesma visão, e o procedimento será correto. As pessoas vão se ajustando, porque afinal de contas a Escritura diz que não é bom que o homem viva só. Amém, amém. Creio que é isso que a Deus abençoe, reverendo pastor Mexiano, pelo esclarecimento. De facto, todo aquele pastor que é solteiro tem que casar mesmo. É bom, casam, pastor. Então, o pastor Mexiano é pastor do Tabernáculo Luz do Entardecer. E irmão Brano diz que não se pode, alguém não pode ser pastor sem que tenha um ministério. Correto. E o pastor Mexiano tem ministério. Então, gostaria de saber como é que o pastor Mexiano recebeu o chamamento ministerial. Partilhando um pouco aquelas experiências, e também queremos também, sobretudo, nós estamos num mundo em que Deus ainda continua a chamar. Eu pelo menos creio assim, que Deus ainda continua a chamar. Correto. Para o avanço da sua obra. Então, para todos aqueles que também que se inspiram no ministério. Então, o reverendo pastor Mexiano vai falar um pouco de como foi chamado e também tentar aconselhar um pouco todos aqueles que se inspiram no ministério. Ok. Muito bem, para começar a narrar um pouco sobre o princípio do ministério, ou como é que começou a obra de Deus, o Luz do Entardecer, cá em Angola, em particular na província de Luanda, no município de Viana. Eu creio que foi de uma maneira peculiar. Foi uma maneira peculiar. De princípio, eu venho de uma família protestante, não é? De uma família protestante. Recebi na minha infância os ensinamentos da escola dominical da igreja protestante. E depois, consoante o tempo crescendo, já na minha juventude, eu cruzei-me com o movimento pentecostal e fiquei um tempo no movimento pentecostal. Fui um pregador de destaque, mas depois, pela vontade de Deus, não é? Porque Deus trabalha também com o tempo, e aí eu me deparei com um irmão da mensagem do último tempo, porque afinal de contas quem passou a luz da mensagem para mim não foi um pastor, foi um crente normal. Glória a Deus. E ele deparou-se comigo depois ele assistiu o culto onde eu pregava, não é? E era um encontro interdenominacional, e eu fui convidado a pregar na mesma reunião. E depois da reunião ele achou melhor de vir ter comigo e dizer que há uma luz do tempo do fim, que é uma palavra que Deus enviou a um profeta. Então ele falou-me um pouco a respeito do irmão Brahma. E sabemos que às vezes os crentes ou as ovelhas não têm bagagem suficiente para mostrar a coisa. E depois fiquei refletindo naquilo. Deus, pela sua graça, acabava de me enviar mais um pastor. Ele enviou-me mais um pastor da mensagem, que deparou-se comigo e ele desenvolveu, não é? Sobre a mensagem e sobre o profeta. E aí eu criei na mensagem. E crendo na mensagem, creio que fiquei convicto que é a verdade, e que fora da mensagem, para mim, nesta era do tempo do fim, não há outra verdade que levará as pessoas para o rapto. E então eu acreditei na mensagem. E depois disto, o mesmo pastor
tivemos que nos separar, não é? Porque depois ele tomou um outro rumo e eu tive que seguir um outro rumo, onde eu me deparo com o grande homem de Deus, o pastor José Cusse. Ok, então foi lá que nos conhecemos com o pastor José Cusse e ele puxou-me para que eu pudesse estar ao pé dele e ministrando a palavra de Deus junto dele, na sua igreja. E também a obra de Deus do pastor reverendo José Cusse estava mesmo no princípio, e lá fiquei com ele, e o meu chamado começa, não é? A partir de lá, para ministrar a palavra de Deus, e diretamente Deus me chama para o mundo missionário, que levou muito tempo, alguns anos de missão missionária. E creio que a partir de lá Deus começa a me dar visões e a manifestar o seu chamado para mim. Ali comecei a servir Deus. De princípio do meu ministério não servi muito cá na capital do país. Deus teve que me levar mais para além, fora, nas províncias, no lado leste. E aí comecei o serviço missionário por muito tempo. E depois, no fim, creio que a Igreja Luz do Entardecer não é a primeira igreja que eu começo, creio que é a penúltima igreja. Pela graça de Deus, comecei mais de 3 igrejas, e essa creio que é a 4ª. Então, nessa missão, comecei uma igreja na fronteira, não é? Na província do Mochico. Lá comecei a obra de Deus, e depois de ter começado, deixei alguém lá, e Deus fala comigo por uma visão que eu devo regressar para a capital e começar o Luz do Entardecer, a Igreja Luz do Entardecer. Assim que eu chego para poder começar a igreja aqui. Creio que o chamado de Deus foi dessa maneira. Okay. Foi dessa maneira. Glória a Deus. Tem um ponto que o reverendo pastor Mexiano tocou, que não vou mesmo, não podemos avançar nem sem falar deste ponto, porque para mim, emocionou-me bastante em ver uma ovelha que não é ministro, que não tem ministério, mas levar um grande homem de Deus, assim como o reverendo pastor Mexiano, na igreja Mensagem do Último Tempo. E o reverendo pastor Mexiano tem levado muitas almas a Cristo. Então isso quer dizer que aquela pessoa conseguiu, se assim podemos dizer, um peixe grande. Correto. Um peixe grande para a obra do Senhor. Um tubarão. Dizer, um tubarão. Correto. Sim, um tubarão. Então, de facto, aquele irmão, se é que um dia vai nos ouvir, se é que um dia vai seguir essa emissão, que Deus possa lhe abençoar ricamente, porque Amém. O reverendo pastor Mexiano tem sido uma bênção para todos nós. Amém. E que Deus lhe abençoe muito. E o reverendo pastor Mexiano, muito obrigado. Mas antes, porém, gostaria de realçar aqui um ponto. Como é que ficou a relação com o pastor José Cusse, ou então com o primeiro pastor que exortou o pastor Mexiano depois daquele irmão, obviamente? Correto. Como é que ficaram, como é que está a relação com esses dois servos de Deus? Bom, é assim. Depois de ter alguma conversa com o irmão, não é? Ele me falou sobre o profeta, sobre a mensagem, mas ainda não havia me convencido. Correto? Sim. Ali, como era mesmo a missão de Deus, Deus foi obrigado a enviar mais um homem, aí já um pastor, para vir me convencer. Ok. E esse pastor convenceu-me no que diz respeito à mensagem e ao enviado de Deus. Acho que aquela ovelha pelo menos deixou uma pequena semente. Deixou. Já que a palavra é uma semente. Deixou. Ele deixou a semente, e creio que essa semente que queimava dentro de mim. Glória a Deus. Na mesma semente, não é? Que o irmão deixou, é naquela semente que o pastor veio regar. Ok. E creio que brotou porque já havia uma semente. Amém. Ok. Então creio que é isto. E depois daquele pastor ter comigo, eu criei na palavra, e foi ele que me apresentou o pastor José Cusse, o mesmo pastor.
Mas depois, o que acontece? O pastor José Cussi convida-me para um culto em sua igreja, e cujo eu fui responder o convite, acompanhei o culto e foi uma bênção. Ok? Foi uma bênção. De concreto, há uma boa relação entre eu e o primeiro pastor, que me passa a mensagem, ou que me convence na mensagem, e há uma boa relação entre eu e o pastor José Cussi, e há uma boa relação entre ambos os pastores, o pastor que me passou a mensagem e o pastor José Cussi. Há uma boa relação nesse triângulo. Esse lado é mesmo de sublinhar. Correto. Aqui, de facto, Deus abençoe ricamente o reverendo pastor Merciano. Estamos aqui na emissão Pesquisas Exatas, estamos mesmo a fazer pesquisas a respeito do reverendo pastor Merciano. Eu pessoalmente não sabia e eu fico muito feliz, e para mim é uma bênção em saber que guardam sempre aquela boa relação. Porque estamos num mundo em que muitas das vezes a maioria das separações tem causado situações que de certo modo vão fazendo com que as pessoas já não se entendam, haja discussões e tudo mais, mas pelo menos no caso do reverendo pastor é muito diferente. Correto. E eu dou glórias a Deus por causa disso. Quem é o pai do ministério do reverendo pastor Merciano? Porque não sei se o pastor é Melquisedeque, não sei. Oh, Deus. Não sei se o pastor Merciano é Melquisedeque, não sei. Mas estou em crer que tem pai. Bom, eu creio que esta é uma das perguntas mais fáceis que eu posso responder nessa missão. Porque de princípio é termos em conta o que é a palavra pai. Não é isto? Significa alguém que gerou. Ok. E eu disse bem que eu fui dado à luz, ou melhor, recebi a luz da mensagem por um irmão, e depois veio um pastor, não é? Que desenvolveu o profeta e a mensagem para a minha vida, e aquilo fez com que a semente que aquele irmão havia colocado em mim brotasse. Mas depois disso, não é? O pastor que me passou a luz da mensagem, ele ainda não era um pastor titular, não tinha uma igreja. Ele ministrava na igreja de um outro pastor. Ok, e depois ele apresenta-me o pastor José Cussi. E a partir de lá, primeiro, vi que o pastor, não é, que me deu a luz da palavra, tinha um ponto diferente da minha visão. Quer dizer, isso no ponto doutrinal. E depois, quando eu me deparo com o pastor José, não é, eu vi que a visão que ele tem é a mesma visão que eu tenho. Ali nos unimos. Fiquei ao pé do pastor José, ministrando em sua igreja, e eu o escolhi ele como meu pai, não é? Na fé e no ministério. Quer dizer que eu tenho o pastor José como um pai na fé e no ministério. Creio que é isso. São pesquisas exatas. Correto. Então, fica aqui que o reverendo pastor José Cussi é o pai do ministério do reverendo pastor Merciano. Okay? Isso é correto e é indiscutível. É indiscutível. Só temos normalmente um filho que tem dois pais. Isso é uma queda. Sim, é uma queda. É uma queda. Mas conhecemos que no mundo da palavra temos um pai e podemos ter 2, 3, 4 mestres. Sim. E aí o profeta sublinha isso dizendo que nós podemos trocar de mestre, não é? Mas não podemos trocar de pai. Pai, sim. Não. Tenho um pai no ministério, sim, e posso ter 2, 3 mestres que podem auxiliar no desenvolvimento ministerial. Sim. Ok? Porque afinal de contas, o crescimento do ministério não depende de um ministério. Ele se alimenta de outros ministérios. E nós temos 5 ministérios. Então, para que o ministério possa desenvolver-se em condições, é necessário, não é, que ele beba dos outros 5 ministérios. Então, aí eu tenho um pai na fé, não é? Um pai no ministério, não é? Que é a mesma pessoa. E tenho mestres
que podem, não é, acrescer alguma coisa no ministério. Creio que é isto. Ok, uau, pesquisas exatas. São pesquisas exatas a respeito do pastor Metziano. Ele que tem um pai no ministério, que é o reverendo pastor José Cussi, e também tem mestres. Mas, pastor, desculpa, suponhamos que o pastor venha a ter uma dúvida a respeito de um ponto. Tem um pai. Correto. E o filho consulta sempre o pai. Qualquer coisa, né? Suponhamos na vida. Se bem que quando o filho cresce, é como um passarinho, quer voar para fazer o seu ninho. E hoje o reverendo tem o seu ninho. Correto. Que é Tabernáculo Luz do Entardecer. Mas agora, será que o reverendo já se encontrou, então já se deparou em situações em que o pai do ministério aconselhou-lhe a fazer uma outra coisa e um dos mestres talvez deu uma visão contrária com a visão do pai? Agora, como é que o reverendo pastor, se é que já aconteceu, como é que o reverendo pastor soube lidar aquilo? Muito bem. Obrigado por essa questão. De concreto, é assim. É como numa residência, não é? Dependentemente da questão em causa. Ok. Se porventura eu tenho a minha residência e eu tenho o problema ligado à eletricidade, não é? Eu vou consultar um eletricista. Não é isto? Se é problema da canalização, eu vou consultar um canalizador. Agora, conhecendo, não é, os pontos da palavra de Deus, eu conheço a capacidade ministerial de cada pessoa. Se o assunto ou a questão em causa é referido ao conhecimento ou ligado ao ministério de um doutor, eu aí vou consultar um doutor, não é? Para me dar a luz no ponto que eu quero conhecer. Ok? Como o irmão Branham, ele tinha um pai na fé, mas quando achou-se indagado no que dizia respeito à peruca branca, não é? Do anjo que desceu, ele pegou o telefone, não ligou no seu pai do ministério, mas ligou a um doutor. Sim, no irmão Jack Moore. Creio que é isto. Então, quer dizer, depende do ponto em causa. Creio que é isto. Depende do ponto em causa. Ok, está tudo dito a respeito desse ponto. O reverendo pastor é pastor do Tabernáculo Luz do Entardecer. Queremos saber como é que começou essa obra. Começou pela evangelização, sabendo que a obra, toda aqui é obra, né? Segundo o irmão Branham, começa pela palavra e a evangelização. Correto. Se bem que não vem cá limitar Deus. Muito. O pastor pode nos falar um pouco do historial. Muito obrigado. Eu começaria a dizer o seguinte. Nós temos um profeta como absoluto. E ele diz que o natural, ou tudo em natural, tipifica o espiritual. Eu creio que se alguém tiver a edificar a sua casa, ou pretender edificar a sua residência, e ele começar a tirar blocos alheios, não é? Tijolos para a edificação da sua casa, eu creio que isto aqui lhe trará problemas com a justiça e muito mais. Então creio que é isto que eu poderia dizer. E ao começar uma obra de Deus, ou uma igreja, eu comecei falando de mim segundo os princípios da palavra. Tal como o irmão Branham me diz, devemos começar por evangelização. Aonde Paulo dizia, me sinto bem pregar Jesus naquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E eu comecei por essas pessoas. Comecei o evangelismo na rua, porque quando eu cheguei no Zango, quando Deus me guia até ao Zango para começar a obra de Deus, não é? Começando do Zango 2, Zango 3, Zango 4, não havia nenhuma igreja da mensagem. E então eu fui um dos primeiros a chegar, não é? Repito dizer, começando do Zango 2, Zango 3, Zango 4, eu fui um dos primeiros. Então isso quer dizer que só havia no Zango 1 uma no Zango 1, ok, sim. E que era muito distante. Sim. E eu vim, não é? Ele no Zango 1, e eu vim até no Zango 4, quer dizer, o fim, na altura, não havia nem Zango 5. E ali eu começo a obra de Deus aqui por evangelismo. Por pessoas, não é? Bêbadas, mal apresentadas, por essas pessoas que não têm Jesus,
ok? É lá onde eu comecei o evangelismo, e creio que é a razão pela qual que essa obra do Salmo 4, o Luz do Entardecer Tabernáculo, o Espírito Santo tem cooperado com ela, porque começou segundo os princípios da palavra. Creio que é dessa maneira que comecei o Luz do Entardecer. Isto foi no ano 2013, no mês de fevereiro. Foi no dia 15, quando eu comecei essa obra. São datas marcantes. Datas marcantes, inesquecíveis. Sim, inesquecíveis. Ok, e vê que o dia 15 está depois do dia 14. Sim. E o dia 14 é um dia comemorado. Sim. No nosso país, não sei nos outros países, mas considerado como o dia 14 dos namorados. E eu venho depois desse dia, não é? Onde a gente está embriagado, estão com aquela atmosfera do dia 14, eu começo a evangelização no dia 15. Uau, então dá para ver que eu sou um privilegiado, porque eu nasci dia 15 de fevereiro. Correto, é na tua data que eu comecei a obra de Deus. Uau. E então, naquele dia, sim, eu enfrentei pessoas bêbados, que dormiram já com a bebida, acordaram ressacados, e são essas pessoas que eu tive que apresentar a palavra. E com o poder do Espírito Santo, as pessoas foram crendo na palavra de Deus. E eu creio que é dessa maneira que eu comecei Luz do Entardecer, debaixo de uma árvore. Depois a pessoa que creu nos excedeu a sua sala. E depois aquilo ali criou uma atmosfera ao redor, que até as igrejas denominacionais viam para poder nos ouvir. Só que quando aqueles pastores vinham com as suas ovelhas para acompanhar a reunião dentro daquela pequena sala, quando o culto terminava, o pastor não saía mais completo com as ovelhas. Alguns ficavam e diziam que não, o que nós acabamos de ouvir é algo que tocou nosso coração e daqui nós não podemos ser mais removidos. Ali a palavra de Deus começou a tomar lugar aos corações dos filhos de Deus. Creio que é dessa maneira que a Luz do Entardecer começou. A Luz do Entardecer começou pela palavra, começou pela evangelização. Deus abençoe ricamente o reverendo pastor Merciano. Amém. Mas, pastor, existem alguns passivos correntes que, tendo em conta a astúcia do diabo, existem alguns passivos correntes que, de certo modo, um servo de Deus encontra, mesmo um filho de Deus, quando estiver a fazer algo para Deus. E quais são as dificuldades que o reverendo pastor Merciano teve? Porque Mombrano diz que quando se faz algo para Deus, o primeiro ser que nós encontramos é o diabo. E esse diabo pode vir da maneira em forma de um bem amado e tudo mais. Eu gostaria com que o pastor nos falasse um pouco aqui das dificuldades que o reverendo teve. Eu creio que em tudo, ao principiar, deve haver uma dificuldade. Ao começar uma obra de Deus, e que você não encontra dificuldade, então você começou mal. Porque se você começou segundo os princípios da palavra, você terá dificuldades incontornáveis. Ok, creio que tivemos dificuldades no princípio da nossa igreja. Eu tive dificuldade ao começar a mesma igreja, mas eu prefiro reservar isso porque são dificuldades ligadas ao ministério. Tive N coisas, amigos, irmãos, parentes que tiveram que abandonar-me a respeito de ter principiado essa obra, não é? Porque de princípio eu transportei uma luz no meio da família que nunca foi ouvida. Ok, então criou distúrbio. Porque, conforme disse no princípio, venho de uma família protestante. E ali, no seio da família, no seio dos amigos e por colegas de serviço, criou certos desentendimentos, e aquele desentendimento gerou dificuldade no meu ministério e no princípio da obra de Deus. Mas outros pontos, prefiro reservar isso, ligado ao ministério. Está bem, reverendo pastor, nós vamos respeitar esse lado. Pastor, fala-nos um pouco de alguns pontos doutrinais do Tabernáculo Luz do Entardecer, a igreja em que o pastor é o condutor principal. O que eu diria, segundo os pontos doutrinais, prefiro não comentar bastante, mas como se diz
da doutrina da minha igreja, não é? Do meu tabernáculo, aí eu poderia dizer o que eu creio. Sim. No meu ponto de vista, eu recebi a visão do meu pai na fé. E Deus me convenceu pela visão que ele tem. E eu creio e prego isto aos filhos de Deus, dando a fé, esperando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu guardo essa fé e transmito isso aos filhos de Deus para que tenham esperança, que não desfaleçam na fé e que eles continuem a crer que um dia desse Jesus virá. Temos o Senhor Jesus Cristo como Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, o supremo Deus. Temos o irmão Branham como o profeta que Deus enviou no tempo do fim, na era de Laodiceia, como o único profeta, o único mensageiro para esta era. E a minha igreja tem o único pastor Merciano. Creio que essa é a nossa visão. É a nossa visão. Quero dizer que é isso que nós queremos. Queremos que Jesus Cristo é Deus. Batizamos em nome de Jesus Cristo. Queremos que o irmão Branham é o profeta de Deus. Cremos nele como o enviado de Deus. E creio que essa é a nossa visão segundo o ponto doutrinal. Ok. Está dito a respeito da visão doutrinal do Tabernáculo Luz do Entardecer, em que o reverendo pastor Merciano é o pastor principal da igreja. Acho que é único, acho que não tem um pastor associado. Não, a igreja ainda, digo que é uma igreja que ainda não chegou nessa fase de termos um pastor associado. E eu aprecio muito a visão do irmão Branham quando ele começa a igreja em 33 e ele vem pregar a ordem da igreja em 63 para colocar cada ponto no seu devido lugar, sim, cada traço no seu devido lugar. E eu vejo que não devemos ter a precipitação, sim, de colocarmos um pastor auxiliar, de colocarmos um diácono, porque há requisitos. O irmão Branham me cita para que alguém seja pastor auxiliar, para alguém seja um diácono. Então há requisitos necessários. E nós, como ainda estamos no processo de evangelização, não é? Olhando pelo tempo que estamos, ainda não constitui um pastor auxiliar. Está bem, reverendo pastor. Pastor tocou a respeito da segunda vinda. O reverendo pastor Merciano espera a segunda vinda física do Senhor Jesus Cristo. O reverendo pastor Merciano crê Jesus Cristo como o único Deus e Salvador. Irmão Branham como sendo um profeta de Deus enviado nesta era para a salvação das nações. Então, pastor, tem alguns, porém, que têm dito que a nuvem é a segunda vinda do Senhor. Será que o pastor tem um pequeno esclarecimento aqui a deixar a respeito da nuvem? Muito bem. O que é a nuvem para o reverendo pastor Merciano? A nuvem de glória, não é? Isto é o complemento das escrituras que se encontra em Apocalipse capítulo 10, não é? Versículo 1, começando aí, creio que é o complemento das escrituras. É a descida do anjo forte. E nós cremos que esse anjo é Cristo. Agora, eu não creio que a descida da nuvem é a segunda vinda física do Senhor Jesus. Eu não creio assim. Porque eu creio que o Senhor Jesus, que nós aguardamos para que Ele possa vir buscar a esposa, não é uma promessa em parte. Ou melhor, nós teremos um Senhor Jesus físico, não é? Que virá buscar a esposa. E nós cremos que na sua segunda vinda, Ele não virá para ter com o indivíduo. Ele virá ter diretamente com a esposa e levá-la para o lar. Mas algumas pessoas dizem que Branham é que nos representou quando lá foi. Será que isso tem uma base nas escrituras? É assim. O irmão Branham lá, o profeta diz que mesmo João, na visão, não é, da ilha de Pátimo,
representava a esposa. Mas o rapto não será por representação. E o rapto é o resultado da segunda vinda de Jesus Cristo. Então ali não será por representação. Então eu creio que o irmão Branham lá, sendo que aquilo é ligado a uma visão, não é? A uma visão, ou melhor, daquilo que aconteceu, ele representava, sim. Mas aí não é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele nos representa como? Porque ele é que recebe a espada. Ele é que recebe a palavra. E ele é um de nós. Então ele nos representa. Quer dizer, a espada caiu na mão da esposa. Ok. Então eu creio que é nesse ângulo. Mas eu não creio que a descida da nuvem é o cumprimento da segunda vinda do Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor Merciano pela visão. Eu gostaria de avisar ao pessoal lá em casa, é praticamente algo que eu sempre tenho chamado a vossa atenção, inerente a se apegarem naquilo que o reverendo pastor Merciano está a dizer. Eu disse isso em todas as emissões, eu sempre tenho dito isso, para vocês se apegarem. Porque tem algumas pessoas que vão pegar aquilo que o reverendo pastor vai falar aqui e vão modificar do jeito deles. Eu gostaria que isso não venha a acontecer. Estamos aqui na emissão Pesquisas Exatas. O pastor está sendo claro aqui, está a falar aquilo que ele crê. Então, bem amado aí em casa, nosso precioso irmão, para que isso venha a ser uma bênção para nós, porque nós estamos mesmo aqui para sermos uma bênção. Nós não estamos aqui para criarmos desordem e tudo mais. Então, estamos aqui para sermos uma bênção para o povo lá. Por quê? Porque estamos a receber embaixadores do céu, pessoas que nos alimentam, as pessoas que alimentam aquele lado espiritual, e estou em crer que esse corpo não vale para nada. Então eles alimentam as nossas almas. Então eu gostaria com que venham mesmo se apegar naquilo que o reverendo pastor Merciano acabou de dizer aqui. O pastor Merciano espera a segunda vinda física do Senhor Jesus Cristo. Para o pastor Merciano, a nuvem da glória é a vinda da palavra, que veio ao irmão Branham lhe dar a espada do rei, que é a palavra. E sendo ele profeta, veio até a nós com a mesma palavra. Então, está aqui sublinhado. Deus abençoe muito o reverendo pastor Merciano. Pastor Merciano, tem um ponto que eu gostaria com que o pastor nos esclarecesse um pouco. É de facto um ponto que tem assolado ultimamente aqui a nossa sociedade. E estou em crer que não é só aqui em Angola, mesmo em muitos países. Aliás, é praticamente um espírito. Não digo que é maligno. Também pode ser de Deus, porque são grandes homens de Deus que se apegam nisso. Mas eu vou mesmo aproveitar da ocasião. Reverendo pastor Merciano, o que o reverendo pastor Merciano tem a dizer no que tange a operação dos dons na igreja? Como é que os dons têm que operar na igreja? Por quê? Porque nós temos apenas uma só mensagem. Eu sou profeta, mas é que estamos a ver aqui, agem assim, ali agem assim. Então gostaria com que o pastor venha um pouco esclarecer esse entrotamento. Qual é a visão do pastor a respeito do funcionamento dos dons nas igrejas locais? Somente dos dons? Sim, somente dos dons. Mas isso aqui também tem uma subpergunta, que é da coluna de fogo. Mas eu gostaria primeiramente que o pastor falasse dos dons. Sobre os dons. Depois é que vamos falar da coluna de fogo. Muito obrigado. Eu creio que se nós permanecermos no padrão da Bíblia e no padrão da mensagem que o irmão Branham trouxe a nós, nós não teríamos confusão no que diz respeito aos dons. O irmão Branham prega a ordem da igreja. Nós cremos que tudo tem o seu lugar e tudo tem o seu tempo. Temos tempo para louvar, temos tempo de profecias e temos tempo para a palavra de Deus. Eu creio que devemos dar lugar, devemos dar o espaço de tempo para adoração, louvores. Devemos ter um espaço de tempo, não é? Para que Deus fale, porque os 9 dons espirituais, Deus coloca isso na igreja para a edificação da igreja. Quer dizer, é para o crescimento da igreja, ou
ajudando a igreja em algum ponto. Mas nós cremos que, segundo o irmão Branham, a profecia não pode repetir algo que já está escrito. Isso é que o profeta diz. Uma profecia não pode vir dizer algo, não é, a mim, de alguma coisa que a Bíblia já falou. Como referindo no caso do batismo. Alguém vai se levantar na igreja para dizer, assim diz o Senhor, você deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. A Bíblia já diz isso. Mas o dom, quando vem, não é, para pronunciar alguma coisa, não pode ser algo que as Escrituras já disse. E o irmão Branham me diz, se for uma igreja que já tem ordem, ou já está com um nível espiritual elevado e já tem locais apropriados, o irmão Branham diz que o serviço dos dons poderia operar antes do serviço da palavra. Quer dizer que poderia-se ter esse tempo antes da reunião geral, não é? Quer dizer, antes do culto, poderia já se ter o serviço de dons. Aqueles que têm dons poderiam operar, pode ser na casa de dom, pode ser em algum gabinete, coisa assim, ou mesmo dentro da igreja, mas antes do serviço geral da palavra de Deus. Creio que é isto. Agora, há também algumas pessoas que acham que é isso, creio que é isso que criou dificuldade no irmão Junior Jackson com o irmão Branham. É que o irmão Branham acreditava que enquanto ele ministrava a palavra de Deus, os dons não podem operar enquanto ele estiver a ministrar. Mas o irmão Junior Jackson cria que mesmo ele trabalhando, não é, ministrando a palavra, os dons podem operar. Então isso criou divergência, não é? Não digo que este é que é homem de Deus, esse não é, ou este é homem de Deus, esse não é, mas são pequenos pontos de divergência, não é? Que fez com que o irmão Junior Jackson se afastasse do irmão Branham, porque ele tinha outra visão no que dizia respeito aos dons, e o irmão Branham tinha outra visão no que dizia respeito aos dons e nas suas operações. Ou nas suas operações, creio que é isso. Então, eu creio que nós temos o irmão Branham como absoluto. Devemos crer nos dons, mas colocar cada dom no seu devido lugar e ao seu devido tempo. Porque afinal de contas, que julga os dons é a palavra. Nunca os dons vai julgar a palavra, mas a palavra julga os dons. Então, devemos colocar a palavra de Deus como algo primordial, não é? E os dons como algo secundário. Creio que é isto que eu Então isso quer dizer que em pleno louvor não pode haver aí a operação dos dons? Não, em plena adoração, não é? Sim. Deus pode usar um irmão, uma irmã, para fazer manifestar os dons. Ali eu creio. Mas o irmão Branham diz que não pode ser mais de 2, 3 pessoas, não é? A operar, porque isso seria a confusão para aquele que vem pela primeira vez, ele não saberá aonde ele prestar atenção. É normal que em plena adoração Deus, não é? Ativa alguns dons e os dons podem manifestar, mas tudo em ordem, segundo os princípios da palavra. Ok, mas a visão do irmão Branham é que todos aqueles que têm um dom possam se reunir antes do serviço principal do culto. Mas não colocamos ponto lá para dizer que depois de ter começado a adoração, os dons não podem se manifestar. Não podem se manifestar, diz que haja ordem segundo os princípios da palavra. Creio que pode. Ok, pastor, Deus abençoe. O pastor foi de facto direito no que tange a resposta, ou então ao responder a nossa pergunta. Pastor, nós temos certas fotos que de certo modo fazem o nosso orgulho. Temos a foto do anjo, que é a foto do anjo ele mesmo, a coluna de fogo por cima da cabeça do irmão Branham. E que de certo modo, pelo menos para mim, aquela foto já foi uma bênção na minha vida. E tem muitos pastores que têm suas fotos. O pastor tira a foto, ele a pregar, de repente aparece uma coluna de fogo por cima da cabeça do pastor, ao lado e tudo mais. O que é que o pastor tem a dizer a respeito daquilo? Nós estamos na emissão Pesquisas Exatas, estou em crer que, de certo modo, o pastor será uma bênção para alguém à volta do mundo que vai seguir esta emissão. Bom,
É permitido mesmo na mensagem? Temos uma promessa ligada a isto? Muito bem. Eu poderia começar por dizer que eu creio na aparição da coluna de fogo. Eu creio porque o irmão Branham me diz que em todo lugar onde essa mensagem vai ser pregada na sua totalidade, o anjo do Senhor estará lá para confirmar a sua palavra. E a Bíblia acrescenta dizer que o anjo do Senhor se acampa à volta daquele que o teme. Eu creio que o anjo continua no meio da sua igreja, continua a caminhar com seus filhos, continua de proteger os seus filhos, ele continua de operar no meio do seu povo. Agora, a outra coisa que eu não entendo até hoje, e deto essa responsabilidade a vocês que fazem as investigações exatas, não é? Para levarem isso mais a cabo. O que eu não entendo é que o irmão Branham me diz isso preto sobre branco, que esta coluna de fogo que apareceu e que foi fotografado por um pagão em 1950, que não foi um irmão que fotografou isso, creio que o irmão Branham diz algo sobre aquela foto, e ele diz que esta foto não é minha, é a foto do anjo. E ele acrescenta dizer que é o único ser sobrenatural que foi fotografado desta maneira. Quer dizer que não é o único ser sobrenatural que foi fotografado, mas fotografado daquela maneira. Que maneira? Sobre a cabeça do irmão Branham. Temos N fotos, ou melhor, muitas fotografias e outras que o irmão Branham teve, que a coluna de fogo apareceu. Temos outra que ele está com a coluna de fogo sobre o ombro esquerdo. Temos outra que ele pregava a glória de Shekinah desceu e foi fotografado. Sim. Mas em nenhum lugar o irmão Branham tomou aquelas fotos a dizer que essa é a foto do anjo. Ele dizia, essa é a minha foto no lugar tal e que houve a aparição da glória de Deus. Mas aquela que foi fotografada em 1950, não é? Aquela é a foto do anjo. E a partir de lá, irmão Branham viveu toda a sua vida e ele veio a morrer em 1965. Irmão Branham nunca teve uma foto igual àquela. É a única. O anjo poderia aparecer, o anjo poderia participar ou de aceitar de ser fotografado, não é? Nas fotos do irmão Branham, mas nunca foi mais fotografado daquela maneira. Agora, se o irmão Branham me diz que é a única foto, ou o único ser sobrenatural que foi fotografado daquela maneira, eu não creio, não é? Que haverá uma outra pessoa, não importa o ministério exercido, não importa de que continente ele venha, que terá uma foto exatamente como aquela que é do anjo, que foi fotografado em 1950. Eu não creio nisto. Que pode aparecer um homem, não importa se ele tira fogo do céu e bate na terra, e aparecer uma foto, não é? Igualzinha àquela do anjo. Eu não creio nisso. É só que fica aqui a questão daquelas fotos existirem, porque nós temos visto aquelas fotos e tudo mais. Será que são raios solares ou então as lâmpadas que aparecem aí? Eu creio que irmão Branham disse, toda vez que há um reavivamento, isso reproduz dois grupos. E eu creio que o irmão Branham diz, aonde há o original, deve sempre haver uma personificação.
ou uma imitação, ou uma cópia. E nós cremos que essas coisas personificadas, algo que é fotocopiado, nunca foi o original. Mas devemos deixar claro aos filhos de Deus, no mundo inteiro, nos 5 continentes, não é? Em toda parte onde houver filho de Deus, crer naquilo que o irmão Branham me diz, que esta fotografia, que foi fotografada em 1950, com esta coluna de fogo, é a única coluna de fogo, é a única fotografia, é o único ser sobrenatural que foi fotografado daquela maneira na cabeça do irmão Branham. Agora, as outras fotografias que estão aparecendo por ali, com algumas outras pessoas, eu não posso julgá-los, mas eu creio que nós conhecemos o que a palavra de Deus diz. Eu creio que a coluna de fogo pode aparecer e pode ser fotografado com qualquer filho de Deus, não só com os pastores, mas com qualquer filho de Deus, e em qualquer parte do corpo, talvez nas pernas, no peito, em qualquer lugar. Mas o que eu nego, e vou continuar a negar, e que se Branham estivesse vivo, poderia continuar a negar, é uma fotografia que a coluna de fogo vem exatamente na posição daquela foto que foi fotografada em 1950. Me refiro da foto do anjo. A coluna de fogo, a coluna de fogo por cima da cabeça de William Marion Branham. Então isso quer dizer que se um pastor, por exemplo, uma foto, a coluna de fogo ao lado, o pastor Betsson pode crer? Eu creio nisto. Ele pode aparecer, ser fotografado. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Mas agora, não sei, tem uma brochura onde, irmão, porque estamos aqui mesmo nas pesquisas exatas. Correto. Não é que eu venha a crer nisso. Mas irmão Branham, porém, disse para nós nos afastarmos da coluna de fogo. O que é que o pastor tem a dizer a respeito daquela declaração? Eu já li essa escritura. Quando o irmão Branham me dizia se afastar, ele tomou alguma escritura que colocou aí. Ele se referiu como é que Moisés subiu até naquela presença divina, lá no monte, e havia também Coré, Datá e Abirá que queriam se aproximar naquilo. É aí onde o irmão Branham disse: estão a ver? Essas pessoas não eram chamadas a se aproximar neste ser sobrenatural. E ele dizia: mantenha-se distante disto. Mas eu não digo no ângulo de se aproximar, mas é no ângulo da fotografia, não é? Captar o sobrenatural. Ah, daquela maneira. Daquela maneira. Por cima da cabeça do irmão Branham. Aquilo eu poderia repetir e dizer: afastem-se disso. Porque é impossível que isso aconteça daquela maneira. Sim, daquela maneira. Daquela maneira é impossível. Daquela maneira. É impossível. É impossível que aconteça e que se repita. Sim. É impossível. Ok. Mas Deus não precisa de conselheiro. Ele faz o que lhe apraz. Sim. Não é? Ele faz o que lhe apraz, ele é o soberano. Sim. Se ele dizer que eu vou ser fotografado hoje, ele pode aparecer e ser fotografado num culto. Mas daquela maneira é que eu nego e continuarei de negar. Ok, muito obrigado, reverendo pastor Betsson. Temos aqui um conselho que o reverendo vai deixar para os nossos irmãos lá em casa, mas até porque já não temos mesmo tempo, será mesmo de uma maneira breve. Qual é o conselho que o pastor deixa no que tange uma geração sem conflitos? Meu Deus, conselho. O humilde conselho que eu poderia deixar no ar, não é? Eu não creio. O pastor pode olhar aqui na câmera. Eu não creio que teremos uma geração sem conflito. De princípio nunca houve uma geração sem conflito. Mesmo o irmão Branham estando em vida, ele enfrentou dificuldade, conflito, discórdias. E é normal que isso aconteça
em todo tempo, em todas as gerações, porque afinal de contas essa mensagem vem nos levar de volta aos apóstolos, à fé apostólica. E nós cremos, nós vimos que mesmo os apóstolos tiveram discórdia em certos pontos. E eu creio que o que gera conflito são diferentes pontos que as pessoas têm a encarar. Então creio que é isso que cria o conflito. Mas os filhos de Deus saberão de entender quem é filho de Deus, quem é que não é filho de Deus, através do mesmo conflito. Mas eu não creio que haverá uma geração, ainda que Deus prolongue o tempo, mais 100 mil anos, e vir uma outra geração, eu não creio que Deus terá uma geração na face da terra que não terá conflito. Eu creio que sempre haverá conflito. Mas é a oração de cada filho de Deus e de cada servo de Deus que não haja conflito. Sim, essa é a nossa oração. Queremos. É a nossa oração. Sim. É a minha oração, é a tua oração. Sim. É a oração de todos nós para que não haja conflito. Não haja conflito. Mas eu creio que não sei, mas a oração vai continuando para que Deus faça graça, que afaste conflito longe dos filhos de Deus, mas eu não creio que haverá uma geração sobre a face da terra que não tenha conflito. Ok, Deus abençoe muito pelo esclarecimento, o conselho, Reverendo Pastor Merciano. Ok, assim está tudo dito a respeito do Reverendo Pastor Merciano. Que Deus abençoe muito você que vai seguir essa emissão, que Deus te abençoe muito e oxalá, aliás, é a minha oração, que essa emissão venha a ser uma bênção para o bem-amado. E agradeço bastante ao Reverendo Pastor Merciano por ter aceito o nosso convite mais uma vez, porque não é fácil deixar a sua casa, sobretudo os pregadores têm sempre aquela ansiedade de poder meditar a respeito das Escrituras para alimentar as suas ovelhas, mas ele de certo modo mostrou essa consideração para conosco, que Deus lhe abençoe bastante. E também venho agradecer o nosso manager, o irmão Edi Joel Ngunza, que Deus possa lhe abençoar ricamente, ele que é o nosso supervisor do Gospel Cross aqui em Angola. E também não posso descartar o agradecimento ao nosso manager, o internacional irmão Richard Caieba, que Deus possa lhe abençoar ricamente. E também falar que esta emissão teve como produção, ou então elementos da produção, o nosso irmão Samuel, o nosso irmão Jofete Hebreu Bué. Ok, muito obrigado, até a próxima, que Deus possa vos abençoar ricamente, não só para vocês também que precisam ter uma emissão conosco. Estamos aqui de braços abertos para poder vos receber e de certo modo darem aquilo que vocês têm por causa do reino dos céus, porque temos que fazer sempre qualquer coisa para que a obra do Senhor possa avançar. Que Deus abençoe muito ricamente, até a próxima emissão. E também não só, também temos uma página no Facebook que é Gospel Cross Português, vai lá, dê um like. Também temos lá uma conta, podes fazer pedido lá e a gente está mesmo pronto para aceitar o teu pedido. E também temos um site YouTube que é Gospel Cross Português, vai lá, se inscreve, é muito fácil, é só ires naquela tela de vídeo, mais abaixo tem uma barra avermelhada, está escrito inscrever-se, é só ires lá, dares um clique, é muito básico. E também temos o nosso site www.gospelcross.net, vá lá, visita, a gente está aqui a trabalhar por vós. Que Deus abençoe, até a próxima emissão. Eu sou o vosso irmão Josué Roberto Sassa. Deus abençoe, até a próxima.